se contaminar por causa da morte entre seu povo. Observe que quando o homem está em seu leito de morte, prestes para ir para o outro lado, né, ou para o outro mundo, 3 mensageiros são enviados para ele. Ele vê neste mundo o que os outros homens não podem ver. Esse dia é um dia de julgamento celestial em que o rei exige a devolução do seu depósito, ou seja, da sua alma. Feliz o homem que pode devolver o depósito exatamente como lhe foi dado, pois se ele foi poluído com a impureza do corpo, o que ele dirá ao dono do armazém? Ele vê o anjo da morte em pé diante dele, com sua espada estendida. E todos os seus membros estão relaxados, e nada é tão duro para a alma quanto a sua separação do corpo. Antes que um homem morra, ele vê a presença divina, para a qual a alma se dirige com grande desejo. E depois que ele deixou o corpo, a outra alma aderirá a ele. Então veja, depois que essa alma sai do corpo, outra alma se aderirá a ele. Já tratamos disso em outro lugar. Depois que a alma deixa o corpo e o corpo permanece sem fôlego, é proibido mantê-lo insepulto. Porque um cadáver insepulto por 24 horas, por causa de uma fraqueza nos membros da carruagem, impede que o plano de Deus seja cumprido. Porque talvez Deus tenha decretado que ele sofresse uma transmigração no dia em que morresse. Então, ele tem que ter 24 horas para enterrar, porque Deus pode ter declarado que ele reencarnaria naquele mesmo momento. E aí seria melhor para ele. Mas enquanto o corpo não for sepultado, a alma não pode ir à presença do santo, nem ser transferida para outro corpo. Então, um sepultamento é uma coisa muito importante, segundo a Torá. Porque uma alma não pode entrar em um segundo corpo até que o primeiro seja enterrado. Assim como não é certo que um homem tome uma segunda esposa antes que a primeira seja enterrada. Outra razão pela qual o corpo deve ser enterrado é o mesmo que diz que a alma sai do corpo, ela não pode entrar no outro mundo antes que seja revestido por outro corpo feito de luz. Assim Elias tinha 2 corpos, um no qual apareceu na terra e outro no qual apareceu entre os anjos celestiais. Enquanto o corpo permanece insepulto, a alma sofre dores e um espírito impuro se instala no corpo. E por isso o corpo não deve ser carregado durante a noite, porque à noite o espírito impuro se expande sobre a terra, sedento em busca de um corpo sem uma alma para contaminá-la ainda mais. É por isso que o sacerdote foi avisado: não se contaminar com a morte entre seu povo. Aqui o Rabi Isaac disse que a palavra dizer significa aqui dizer calmamente. Assim como todas as operações do sacerdote eram realizadas em silêncio, a repetição dizer e você dirá é para acentuar a ordem para que não sejam contaminados, pois quem exerce o ministério em lugar santo deve ser plenamente santo, como dissemos. O corpo sem espírito é impuro, e os espíritos impuros desejam o corpo de Israel. Já que o Espírito Santo foi esvaziado dele, eles querem se juntar a um vaso sagrado, os sacerdotes, que são, adicionalmente, os santos, não devem se contaminar completamente, pois o óleo da unção do Senhor está sobre eles. Rabi Isaac também disse, e o sacerdote aqui embaixo é emblemático do sacerdote de cima, e portanto deve estar em grau mais alto de santidade. A gente viu isso ontem sobre a questão de ser um Cohen, né? de ser alguém separado, e que essas pessoas que são separadas, quando elas deixam esse mundo, elas têm então um poder de santidade maior. Quer dizer, o corpo delas, por manter uma luz, manter luz de Torá, manter luz de santidade, quer dizer, esses espíritos entram nesse corpo para que eles possam
ali obter essa luz que tem ali, ou seja, essa luz de Torá que tem ali. Então por isso que o corpo deve ser enterrado imediatamente, né, o mais rápido possível durante esse processo. Enquanto é isso também, a alma não vai reencarnar em outro corpo enquanto ela estiver apegada ainda a esse corpo que está sobre esse plano. Então é necessário que o corpo ele seja enterrado para desobstruir a alma, o caminho da alma, desobstruir o caminho da alma para que ela possa avançar em outro corpo. Então continua. Para sua irmã virgem que mora ao lado dele, Rabiaba citou aqui o versículo: quem é este que vem de Edom, com vestes vermelhas de brosa? Isso é o Isaías ali no 38:1. Disse: um dia Deus colocará vestes de vingança para punir Edom por destruir a sua casa, queimar seu templo, e lançou a sua comunidade de Israel no exílio entre as nações. Ele se vingará deles, que todos os montes estejam cheios de cadáveres da nação, enquanto ele reunir todas as aves dos céus e animais do campo, e eles se banquearão os animais 12 meses e as aves 7 anos, e a terra não suportará o seu fedor. Deus virá de Bosra, porque lá os exércitos do mundo saíram para fazer guerra contra Jerusalém e começaram a queimar o templo dos filhos de Edom, derrubar os muros, destruir os fundamentos. Deus será glorioso em suas vestes de vingança, marchando em grandeza de seu poder. Os israelitas disseram a Isaías: quem é que fará tudo isso? Ele respondeu: eu falo em justiça, o poderoso salva. E por que tudo isso? Porque a sua irmã, uma virgem que lhe é próxima, que não tinha marido, isso é, pela comunidade de Israel, que não pertence ao lado de Esaú. Muito bem, a gente para aqui agora para a gente fazer uma análise sobre tudo isso. A gente sabe que na Torá existem metáforas apontando algumas situações. A gente falou que a questão de ser goim, ser povos, nações, não tem nada a ver com os povos em si, mas tem a ver com a questão do ego que existe dentro de cada um dos seres humanos. E que esse ego levaria a pessoa exatamente a ter um desejo de receber só para si. A cada momento a pessoa ela deseja receber para si. Então ela não mantém a questão de estar sempre ali recebendo para doar. Ela sempre tem uma guerra ali que ela recebe para si mesma. Ainda que ela não deseje receber para si, ela tem um monte de parâmetros a consertar dentro dessa configuração que a sua alma se encontra nesse momento, para que ela possa alcançar realmente o nível de alguém, né, que vai estar junto a Hashem. E aí o Zohar ele já parte aqui para falar sobre a questão de Edom, sobre a questão de Esaú. Os dois são filhos de Itzhak, e que Itzhak ele é, na verdade, o progenitor desses dois filhos. Então o que acontece é que quando Rivka ela está grávida, ela tem dois menininhos lá na barriga, como nós já explicamos em outras aulas. Um menino ocupa o lado direito, um menino ocupa o lado esquerdo, enfim, então vai ser existe toda uma separação. O ponto principal a entender aqui é que esses meninos eles são criados pelo Eterno e que eles têm essa criação e que cada um ocupa um lado, né? Então a gente tem Esaú que está do lado esquerdo, e a gente tem o Jacó que está do lado direito. A gente já citou algumas vezes o alfabeto grego para falar disso. Então
Essa é a verdade. Quer dizer, as duas espiritualidades foram criadas por Itzhak, que é, a gente sabe que é o planeta Marte, né, o planeta do julgamento. Yaakov, ele está do lado direito e eles brigam na sua barriga. Um está ligado à idolatria, né, aquilo que nós conhecemos como idolatria, que é sacrifício humano, que é também essa questão da guerra que existe nesse mundo, todas as coisas está já descrita dentro da Torá. Então a Torá ela não estava falando, não é? Ela não estava falando sobre essa questão, ela estava falando sobre essa religião que causaria muita guerra no mundo e também uma outra religião que também é proselitista, são religiões que querem agregar personagens, querem converter as pessoas, né? Então, dentro da Torá a gente tem essas três religiões. Essa aqui é a que mais matou porque ela está do lado esquerdo, né? Ela está aqui do lado esquerdo, essa parte da árvore sepirótica. Então, o que acontece? A gente vendo a própria história, a gente vai ver o que acontece, que está ligado também às bênçãos de Abraham sobre o Esav. Itzhak já estava muito velho, né? E ele estava muito velho e que não conseguia mais enxergar. Então ele não tinha mais como ir à frente, né? E o filho mais velho, Esaú, que disse: meu filho respondeu, aqui estou. Então ele chama Esav, e ele responde que ali está. Então ele fala assim, ó, pegue a sua força, a sua aljava, né, e arco, e vá para o campo aberto e caça para mim uma caça, né? Vá lá e traga uma caça. Em seguida, prepare-me um prato para mim como eu gosto e traga-o para que eu comer, para que eu possa lhe dar a minha bênção mais íntima antes de morrer. Então essa história a gente ouve muito falar, e aqui foi após, né, na hora de Sarrak morrer, que ele tinha que passar a bênção para eles. E aí a gente conhece toda aquela cena que Yaakov, ele engana o irmão dele. Na verdade, quem enganou foi Rivka, que ajudou ele, né? E finalmente o Jacó recebe a bênção que era destinada a ele mesmo, né? Por quê? Porque ele era o primogênito. Como aconteceu aquela situação no Gan Éden, onde o serpente se envolveu com Rava, então Caim, que era o segundo filho, tinha recebido a primogenitura. Só que ele não era o primogênito era Jacó. Agora, que naquele momento também era, né, o Abel, nasceu depois. E o Caim agora nasce como Esav e queria a bênção. Mas o que acontece é que ele não recebe a bênção. O Jacó engana ele e pega a bênção, assim como o serpente enganou a Rava. Agora o Jacó também tinha que enganar o serpente, e aí ele tinha que receber a bênção a partir disso. E aí então segue-se o texto até que ele é abençoado. A gente continua lendo aqui. Vai chegar a hora então que o Jacó, o Esav chega, né, ó, ele chega aqui já no capítulo 33. Ele também preparou um prato e trouxe ao seu pai e disse a seu pai: deixe meu pai sentar-se para comer da caça do meu filho, para que você possa me dar uma bênção mais íntima. Seu pai Isaac lhe disse: quem é você? Ele disse: eu sou o seu filho Esav. Isaac foi tomado por um temor muito violento. Quem foi então? Ele exigiu, que caçava e trouxe para mim. Além disso, comi dele antes de você vir, eu abençoei, agora ele deve permanecer abençoado. Quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai, começou a chorar amargamente e disse a seu pai: abençoa-me também, meu pai, né? E aí ele respondeu: seu irmão veio com dolor e tirou
a sua bênção. Ele continua. Esaú falou então, chamando Jacó para que ele pudesse me suplantar essas 2 vezes. Primeiro ele tirou o meu direito de primogenitura e agora tirou a minha bênção. A gente sabe que ele comprou a primogenitura, né? E agora ele está reclamando que ele tirou a bênção também. Quer dizer, ele queria ter vendido, mas não queria ter perdido a bênção. E acrescentou, você não reservou uma bênção para mim? Disse ele. Isaac respondeu dizendo a Esaú, mas eu fiz o Senhor sobre você, ou seja, Jacó é Senhor sobre você, Esaú. Dei a ele todos os seus irmãos como servo e os sustentei com grão e vinho. O que então posso fazer por você, meu filho? Disse ele. Esaú disse a seu pai, tem apenas uma bênção para mim, pai, me abençoe. E Esaú chorou alto. E seu pai Isaque respondeu-lhe dizendo, veja a sua morada, gozará da gordura da terra e do orvalho do céu. Mas pela tua espada viverás. Está vendo aqui? A bênção dele é que ele já seria esse tipo, né, teria esse tipo de mácula na sua alma, ó, pela espada viverás. E servirás a Jacó teu irmão. Mas quando você ficar inquieto, você quebrará o jugo do seu pescoço. Agora Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe deu, e Esaú disse a si mesmo que chegue o período do luto do meu pai, que ele mataria seu irmão, né, que eu mataria Jacó. A gente entende que essas histórias, elas são muito metafóricas, né? Elas estão falando, na verdade, de 2 espiritualidades. Da espiritualidade da Torá, que é a Cabalá, e da espiritualidade de toda a religião que deseja receber para si, principalmente, está falando aqui da idolatria, né? A idolatria também é algo complexo dentro da Torá, e que essa idolatria, ela tomou conta do mundo, né? Hoje a gente tem aí mais de 2 bilhões de cristãos, de contrapartida para uma pouca quantidade de cabalistas. Então a gente tem uma imensa diferença aí no quantitativo, mas a responsabilidade aqui não é o quantitativo, né? A gente sabe que no final está escrito que todas as nações virão contra quem é direto a Deus, não existe outra diferença. O estudo da Torá fora de uma lógica dentro da Torá, fora do hebraico, ele vai gerar esses tipos de pensamentos. Muito bem, e lá Deus fala aqui no final, como está no texto, que ele iria até Bosra, e Bosra era a capital exatamente de Edom, porque Esav é Edom, a Torá chama Esav de Edom, e diz que essa cidade era a capital deles. Então, vamos ver aqui. É uma cidade na Jordânia, né? Aqui a linguagem hebraica dela é Bosra, em árabe, né? É uma antiga cidade bíblica da Jordânia, ao sudeste do Mar Morto, né? E ela diz aqui que essa cidade era o local onde os descendentes de Edom moravam. Então eles tinham todo esse país aí, conforme está aqui descrito em Bereshit 36, Gênesis 36. Vamos acompanhar a leitura aqui. Esta é a linhagem de Esaú, isto é Edom, tá vendo? Esaú é Edom. Vaele, Toledote, Esav, Hu, Edom. E ele continua. Esaú tomou suas esposas, dentre as mulheres cananeia, Ada, filha de Elon, o Eteu, e Olibamá, filha de Ana, filha de Zibeão, o Eveu. E também Basmate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu à luz a Esaú, ele faz, ou seja, Esaú ele faz, Basma deu à luz a Reuel. O que a gente vê aqui? Olha que coisa incrível.
a gente vê que a religião, aqui a gente está falando de espiritualidade, a gente vê que Esaú tomou das suas esposas dentre as mulheres cananeias, e aí ela vai gerar lá, né, Ada, filha de Elon, Eteu, né, e Zibeão, Eveu. E aí ele vai também tomar a filha de Ismael, tá vendo aqui, ó? Então a filha de Ismael também foi tomada e irmã de Nebaiote. Quer dizer, o Esav, ele se misturou com Ismael. Ada deu à luz a Esaú, ele faz, Basemá deu à luz a Reel. Aqui Olibama deu à luz a Jeús, e aí Halã e Coré. Quando a gente vê essa palavra Jeús aqui, a gente tem aqui as letras do nome Yeshua, tá vendo? Então quer dizer, ele está dentro do tronco de Esav, dentro do tronco da idolatria. É por isso que essa configuração aqui tem que ser muito bem analisada, tá vendo? Então a gente deve olhar e deve entender bem essa questão. Então continua, né? E aí ele deu à luz a esses Jeús, né? E Halam e Coré. Então aqui a gente também tem a palavra Cora, que é uma palavra, é o nome de um dos sacerdotes lá de Israel que lutou contra Moshe por causa da configuração do erro das letras que estavam envolvidas no nome dele. Então esses foram os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. E ele tomou esposas, filhos e filhas e todos os membros da sua casa, seu gado e todas as propriedades que haviam adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra por causa do irmão Jacó, pois os seus bens eram muito para eles habitarem juntos, e a terra onde peregrinavam não podiam sustentá-lo. Então foi aí que Esaú se estabeleceu na região montanhosa de Seir, Esaú sendo Edom. Tá vendo aqui mais uma vez afirma que Esaú é Edom. Então a linhagem de Esaú, ancestral dos Edomitas, na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú, né? E aí apresenta aqui mais uma vez os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú. Reel, filho de Mesmate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Grande, Kenaz, e aí continua aqui. Todas elas vão dar luz. Veja, quando ele pega então Tina, era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela já deu à luz a Amaleque, tá vendo? O grande inimigo do povo da Torá, o povo do livro. Para Elifaz, esses foram os descendentes de Adá, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reel, que são, né, Naat, Zerá, Chamá e Mizá. Estes foram os descendentes de Besmate, mulher de Esaú. Então a gente continua aqui seguindo toda uma lógica que mais uma vez vai falar desse tal Jeús, que é o mesmo nome lá que a gente conhece no Novo Testamento. Então veja. E aí o que acontece? A gente já viu em outras aulas que esse sistema, então ele parte para essa conotação, né? E é por isso que o Eterno vai trazer uma vingança sobre esse povo. Qual era a intenção do povo? Eles desejavam receber para si mesmo. Eles então tinham esse desejo de receber para si e atacaram outros povos. Esses outros povos que eles atacaram, então tiveram toda a força dessas nações que eram pagãs. Observe que a ideia deles era sempre uma ideia ligada aos seus deuses. Então, eles tinham as suas entidades, aquelas entidades fortaleceriam eles para a guerra,
e nós temos toda aí uma história, né, dentro da nossa história sobre essas questões dessas guerras religiosas.